E aí pessoal, beleza? Vamos hoje para mais uma aula e hoje falaremos de crime de lesão corporal seguida de morte. Olha que interessante, gente, ó. O artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal prevê o que a doutrina chama de um crime autenticamente préter-doloso, certo? Por força de sua redação, certo? A sua própria redação, então, descreve essa questão de ser um crime préter-doloso. Olha só, gente, o agente, neste crime, ele age com dolo de lesão, porém, o resultado agravador morte ocorre a título de culpa, ou seja, é o que descreve a letra da lei. Olha só, a letra da lei, ela fala o seguinte, gente, ó: se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente, certo, não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, certo? É a característica do crime préter-doloso. Por tais razões, pessoal, a doutrina também o denomina de homicídio préter-doloso ou préter-intencional. Guarde essas duas palavras, certo? Assim, gente, vamos trazer um exemplo dessa espécie de crime. Olha só, hein? Imagine que há, em meio a uma discussão, certo, na rua com B, por causa de uma dívida não paga, né, qualquer coisa desse tipo, então eles entram em conflito, tá certo? E A desfere 2 socos no rosto de B. Ocorre que B, caindo ao chão pelos socos deferidos, né, por A, não é isso? Caindo ao chão, ele bate a cabeça no meio-fio, tá? No meio-fio, gerando um traumatismo craniano, vindo a falecer, certo? Prestaram atenção nesse exemplo? Vamos lá, gente, olha só. Neste caso, no caso deste exemplo, estamos diante de um crime de lesão corporal seguida de morte, certo? Pois o agente A, ele não queria matar B, e sim lesioná-lo através dos socos, sendo a conduta dolosa socos deferidos, certo? Então, conduta dolosa são socos deferidos, mas o resultado morte culposo, tá certo? O resultado morte não se dá culposamente. Observe-se que, caso o dolo do agente esteja presente também no resultado agravador, seja ele direto ou eventual, incidirá o sujeito no crime de homicídio doloso, certo, gente? Então, se esse dolo estiver também no resultado, observe isso, será então um crime de homicídio doloso. Ponto importante também a ser analisado neste crime qualificado é que, na ocorrência do resultado morte, deve estar presente, tá, gente? Nesse resultado deve estar presente a previsibilidade do resultado. O que é a previsibilidade do resultado, gente? É elemento do fato típico culposo, uma vez que, se o resultado morte advier de caso fortuito, força maior ou qualquer fato imprevisível, não há que se falar em resultado agravador morte da vítima, tá certo? Respondendo então o agente somente pelo crime de lesão corporal, tá certo? Vamos esclarecer isso através de mais um exemplo. Olha só, vamos pensar o seguinte, gente. Caso 2 pessoas entrem em uma briga, certo? Então, 2 pessoas entraram em uma briga na areia da praia. Com todo o volume de areia que tem, em regra, as praias, tá certo? Não é previsível que o agente, ao desferir, né, 2 socos na vítima, esta vítima, ela caia ao chão, tá? Bata a cabeça na areia e automaticamente bata a cabeça exatamente numa pedra que estava debaixo da areia da praia, gente, certo? Numa posição certeira que leve à sua morte. Viu aí, gente? Então a areia da praia, em regra, não a pedra, em regra.
Tá certo? Logo, vê-se que nesse exemplo o agente ele não tinha a possibilidade de prever que existia uma pedra debaixo da areia e exatamente, no local em que a vítima bateria a cabeça ao cair no chão. Tá certo? Não tem como o cara prever isso. Assim, gente, estamos diante de uma imprevisibilidade objetiva, afastando a culpa do agente quanto ao resultado morte. Afasta quanto ao resultado morte, fazendo valer aqui o que determina, a regra do artigo 19 do CP, tá certo, gente? Vamos ler esse artigo 19 do CP, olha só. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente, tá certo? Então essa é a regra, tá, do artigo 19. Assim, para a configuração dessa espécie de crime qualificado, a relação de causalidade entre a conduta e o resultado agravador deve estar claramente comprovada nos autos do processo, não é isso, gente? Deverá estar claramente comprovada, sob pena de ser imputada ao agente uma responsabilidade objetiva, o que é vedada no ordenamento jurídico penal, tá certo? Vamos mais um exemplo aqui, olha só. Caso A desfira uma facada na perna de B, olha só, A desfira uma facada na perna de B, e este, ao ser socorrido pela ambulância, sofre um acidente e é arremessado para fora da ambulância, vindo a morrer. Que azar, né, gente? Mas, olha só a situação, não há aqui, tá, que se falar em crime de lesão corporal seguida de morte, uma vez que o nexo causal, tá certo? A ligação da morte do cara foi rompida pelo caso fortuito. Qual é o caso fortuito ali, gente? O acidente com a ambulância, produzindo por si só o resultado morte, restando assim, a configuração apenas da lesão corporal, aplicando-se neste caso a regra estatuída no artigo 13, parágrafo 1º do CP. Vamos dar uma olhada nesse 13, parágrafo 1º também do CP. Olha só que interessante, gente, ó. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Certo, senhores? Então, essa questão, ela trabalha, o direito penal, ele trabalha desta forma. O crime em estudo não admite tentativa, tá certo? O crime em estudo não admite tentativa, pois na sua estrutura típica encontra-se a culpa no seu resultado agravador, tá certo? Não podendo a gente tentar um resultado, não é isso? Ninguém pode tentar um resultado que ele não quis produzir, tá certo? E nem assumiu, tá, o risco por essa produção. Então não há tentativa no crime pré-ter-doloso, observem isso. Como fora dito em tópico anterior, se o agente desejar o resultado ou assumir o risco de produzi-lo, estaremos diante de um crime de homicídio doloso. Certo, senhores? Então, se ele assumir ou aceitar, tá certo? Esse resultado. Outra coisa, o crime de lesão corporal seguida de morte requer em sua tipificação necessariamente uma lesão corporal dolosa antecipatória ao resultado morte, pois caso a conduta antecedente, certo? A conduta antecedente seja uma lesão corporal culposa ou uma contravenção, tá, de vias de fato, e o resultado consequente seja uma morte culposa,
incidirá o agente em crime de homicídio culposo, tá certo? Por que isso, gente? Por falta de adequação típica para o crime em exame, tá certo, senhores? Lembrem-se disso. Então é dolo e culpa, tá certo? Não aceita culpa, aí gera outro crime. Por fim, vale ressaltar que o crime de lesão corporal seguida de morte não é crime doloso contra a vida. Observe isso, não é crime doloso contra a vida, de sorte que não será julgado pelo tribunal do júri. Mesmo ocorrendo a morte de alguém, será julgado pelo juízo singular, tá certo, gente? Cuidado aqui com as pegadinhas de concurso público, tá, senhores? Pegadinhas de concurso, provas de OAB, tá certo? Só porque ocorreu a morte, não quer dizer que esse julgamento será no tribunal do júri, tá certo? Então, crime, tá? Lesão corporal seguida de morte, trata-se de um crime préter doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente e será julgado pelo juiz singular, não pelo tribunal do júri. Beleza? Ó, continua acompanhando nossas aulas aí, tá? E sempre eu aviso aqui e faço questão de divulgar que para mais profundidade, ó, no assunto, tá? Temos a nossa obra de Direito Penal Parte Geral e a nossa obra de Direito Penal Volume 2 estamos preparando para, tá, lançá-la, tá? Que é o Volume 2, que é a parte especial, tá bom? Aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!